E agora, começando oficialmente. Boa tarde. Para quem está escutando na gravação, repetindo as perguntas que já saíram, os trabalhos têm até a quinta-feira, dia 9, para serem entregues. E, além da nota, como parte da primeira VA, eles valem a presença na aula da sexta-feira 3. Cada trabalho valendo metade da presença. Ou seja, entregou 0, leva 2 faltas, entregou 1, leva 1 falta, entregou os 2, leva 0 faltas. Tá? Os trabalhos, junto com os trabalhos de tendência central e variação, valem 0,2 da prova. E vocês têm disponíveis, ou vão ficar disponíveis em breve, um trabalho no SIGA-A, que é simplesmente para você mandar qualquer arquivo para eu poder mandar para você, através do SIGA-A, a sua prova corrigida. Ok? Terça-feira, dia 7 de outubro, é aula de revisão, sem controle de presença, exclusivamente para quem estiver interessado em tirar dúvida ou ver as dúvidas dos colegas. Revisão não quer dizer repetir a aula que você não veio. Revisão quer dizer responder perguntas do que você estudou e não entendeu. E antes de começar hoje, tem um vídeo que eu queria que vocês olhassem, que eu disponibilizei, para ver se a qualidade ficou útil para vocês, que foi uma gravação que eu fiz, está no SIGA-A. É um PowerPoint que está disponível, é um link do YouTube que está disponível já. E tem a análise fazendo no site diretamente, com minha voz linda e maravilhosa e minha careta aparecendo no cantinho. Uma gravação que eu fiz, que eu nunca fiz gravação desse tipo. Quero ver se prestou. Está na aula de hoje. Regressão prática. Regressão linear simples prática. É um YouTube. Só que esse caso não é um YouTube da gravação do PowerPoint. Não. Esse aí é... Se tá esse aí... Não, tá tendência central, pô. Não, é o de regressão. Ele me mostrou o de tendência. Esse. E eu ainda fui olhar tendência. Depois dei uma olhadinha com calma para ver se a qualidade se ajuda eu fazer isso aí. Certo? Eu acho que não substitui o que eu fiz aqui, que é o PowerPoint com as telas, mas talvez ajude a dar uma noção do contínuo geral. Aquilo que eu tentei fazer na aula de tendência central, eu tentei fazer gravando via Meet e deu errado. Então, desse jeito, a gente fica com os dois caminhos. Uma apresentação contínua, que vai ser rápida, e uma apresentação mais pausada. Ok? Então, como em todos os assuntos, eu vou mostrar a análise dos dados feita por dois caminhos diferentes. O primeiro, o que seria o caminho manual, que pode ser com Excel, por exemplo. O caminho manual que baseia-se nas fórmulas de cálculo. E o segundo, utilizando o SAIS, em que eu também apresento a interpretação do SAIS. Tá? Todas as aulas, todos os nossos assuntos daqui para frente vão ter os dois caminhos, feito como se fosse usar calculadora ou um programa como Excel, e feito utilizando um programa de análise, sempre o SAIS, mas aí vocês conseguem adaptar para outros programas.
Começando pela análise manual, essas são as fórmulas. Vocês passaram por meteoro, tá? Eu me recuso a admitir que um aluno que pegou aquela fórmula de meteoro vai achar essa fórmula complicada. Tá? Não adianta vir com pantinho, como diz o bom pernambuquês. Essas fórmulas são chatas. São. Porque tem vários pontos intermediários. Mas não são complicadas ou difíceis. Essa é uma característica da maioria das fórmulas de estatística no nível que vocês estão vendo aqui. No nível mais básico da experimentação. Se você pegar as fórmulas para estatística multivariada, a coisa muda de figura. Tá? Mas admitindo esse nível de estatística experimental que você vai encontrar no mestrado, no TCC, na iniciação científica, as fórmulas são desse tipo. O que é multi? É uma das coisas que pode fazer. A estatística multivariada é a estatística que a gente trabalha normalmente é a univariada. Por quê? A gente estuda uma variável. A multivariada estuda quantas? Ao mesmo tempo. Tem várias diferentes. Tem uma família de estatísticas. Por exemplo, você pode querer ver, se você fizer um experimento no campo, você vai ter variáveis climáticas, chuva, insolação, temperatura máxima, umidade do ar. Você vai ter variáveis do solo físicas, granulometria, porosidade, capacidade de filtração de água, resistência e penetração. Você vai ter variáveis de fertilidade do solo, pH, alumínio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, um leque grande. Você tem variáveis biológicas do solo, carbono microbiano, nitrogênio microbiano, respiração do solo, atividade de algumas enzimas, população de bactéria, de fungo, de actinomicetos, de fungos com potencial para fixar, bactérias com potencial para fixar nitrogênio. Você tem um leque muito grande de variáveis. Na estatística univariada, você estuda cada variável sem levar em consideração as demais. Fala sobre a respiração microbiana e não quer saber de mais nada, só a respiração microbiana. Fala do fósforo e não quer saber de porra nenhuma mais além do fósforo. A multivariada, você vai estudar o conjunto de variáveis de uma vez só. Cada variável é uma dimensão. Então você não consegue representar ou visualizar o conjunto das informações de todas as variáveis, porque você fica com espaço multidimensional. E vocês podem ver que a própria Marvel quebrou a cara com o espaço multidimensional dela. Enquanto era só uma terrazinha, todo mundo ia pro filme, e agora que você vai... Parece o samba parece o rock do louro com problemas mentais, fica perdido. A audiência cai. Agora, falando sério, o que acontece é que quando você tem um espaço multidimensional, é muito difícil visualizar. Então, uma das técnicas mais comuns é o que se chama de análise de componente principal. Análise de componente principal. ACP ou PCA, dependendo se você quer a sigla em inglês ou em português ou em inglês. PCA é Principal Component Analysis, que é a mesma coisa de análise de componente principal. O que é que essa técnica faz? Pega esse mundo de variáveis e vê qual é o subconjunto de variáveis que explica mais da variação total. Então você vai reduzindo as dimensões. Quando cada variável isolada é uma dimensão, agora a dimensão não é mais uma variável. A dimensão é formada por várias variáveis agrupadas. E aí você vê aquele gráficozinho com 4 setores, em que o ponto fica, dependendo do componente principal 1, componente principal 2, onde é que você vê o ponto. É uma das técnicas. Outra que você pode utilizar
ao invés da correlação linear que a gente vê aqui, a correlação canônica. Ou seja, ao invés de você ligar pH e fósforo, você liga o conjunto de variáveis de química do solo com um conjunto de variáveis de biologia do solo. Ao invés de ver o que acontece mano a mano, ou mana a mana, ou mano a mana, como você preferir, você vê o que acontece em pacote de variáveis. É o que se chama de correlação canônica. Então tem um leque grande de métodos, certo? Dependendo de qual a informação que você quer tirar. A informação que você tira da correlação canônica não é a informação que você tira da PCA. Então, isso aí é uma disciplina de 6 meses só para ela. No mestrado e doutorado, eu dou isso em uma aula. E o nome da aula é Introdução a uma apresentação rápida aos princípios da lógica de um cheirinho de análise multivariada. Ou seja, somente para dar uma geral, porque eu não tenho condições na disciplina de lá de dar o tempo que precisaria para isso aí. E aqui eu não vejo a necessidade disso. Certo? Mas é um outro mundo da estatística que é criado com base nesse. Esse que vocês veem aqui, que vocês vão ver aqui, ou estão vendo, fundamenta a multivariada. Ok? Eu estava falando das equações, né? Das fórmulas. Vejam que essa fórmula, por exemplo, a fórmula do R, ela lembra a vocês alguma coisa? Alguma fórmula que vocês já viram? Fórmula da variância. Ela tem uma ligação com a fórmula da variância. O que é que o R é? É uma medida do grau de ligação, né? Entre duas variáveis, variável x e y. O que ela está fazendo ali é vendo a variação dessas duas juntas, o x e o y. Calcular o somatório de x é difícil? Soma. Somatório de y é difícil? Somatório de x e y. Como é que você calcula ele? Cada x vezes cada y, soma. Somatório ao quadrado de x. Esse cara aqui. Como é que você calcula isso aqui? Não. Essa parte aqui. Pega esse cara. Pega esse cara. E esse aqui. Qual é a ordem das operações matemáticas? Qual é a ordem das operações matemáticas? Interrogação. Está faltando uma antes. Multiplicação e divisão são a mesma coisa. Primeiro é soma, é? Pelo amor de Deus, né? Potência e raiz. Depois multiplicação. Depois soma. Então, somatório x ao quadrado. Quem é que faz primeiro? O quadrado ou a soma? O quadrado. Então, somatório dos quadrados de x, você pega cada x, eleva ao quadrado e depois soma. E, agora, quando você coloca o parênteses, a ordem muda, né? Primeiro você faz quem está dentro do parênteses. Então, o quadrado do somatório é soma primeiro, quadrado depois.
somatório dos quadrados é diferente do quadrado do somatório. Ok? E n só é colocar o número de pontos. Acabou. Só isso. É chato de fazer? Se for fazer sem calculadora, é chato. Aliás, insuportável. Se for fazer com calculadora, é chato. Se for fazer com Excel, só vai fazer a fórmula. Tá? É chato, não é difícil. Tá fazendo sentido para vocês? Então aí você calculou o R. Calculou o R, você tem quem mais? O R é quem? Quem estava na aula passada, quem é o R? Ela estava. Quem é o R mesmo? Ela está com amnésia. E vocês dois não estão com amnésia porque não vieram, mas também não olharam, né? Então, 2, 3, um pelo outro. R é o coeficiente de correlação. É uma medida de proximidade de comportamento. Quanto mais alto o R, mais parecido é o comportamento das duas variáveis. Ou mais ligadas são as duas variáveis. Vai variar de 0 a 1, podendo ser positivo ou negativo. O R indica o grau de ligação entre as variáveis. E tem uma outra medida chamada de R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, que indica quanto a equação explica do que aconteceu. Tá? Como é que a gente calcula o R ao quadrado? Chute. É exatamente isso. Veja que é a lógica contrária da variância. Né? Variância a gente calcula o S ao quadrado para depois calcular o S. Aqui a gente calcula o R para calcular o R ao quadrado. Mas a lógica é a mesma. S é igual a raiz quadrada de S ao quadrado. R ao quadrado é o quadrado de R. Calculou o R, tem um R ao quadrado. Então você sabia que as duas variáveis tinham um comportamento que indicava que elas se afetavam muito, ou tinham semelhanças. E agora você sabe quanto a equação que você vai calcular explica do que aconteceu. É o que é o R ao quadrado. A equação da reta é y igual a mais bx. Ah, mas eu usava a x mais b, dá no mesmo. Só se lembre quem é quem. Se você quer ir com a x mais b, tudo que eu falar sobre A, para você é o B. Tudo que eu falar sobre B, para você é o A. Mas... E por sinal, para aproveitar que um está com problema de memória e os outros dois não estavam aqui, quando é que y vai ser igual a A nessa equação? Quando? Se B for zero, faz sentido fazer a regressão? Porque aí, independente do valor de x, y sempre vai ser igual a A. Ou seja, não tem uma ligação entre x e y. Então admita que B não é zero. Em que outro cenário y pode ser igual a A? Se x for igual a zero, quanto é y? B não pode ser zero. X pode ser? Pode. Zero é um valor normal. Se x for igual a zero, quanto é y?
Então, y é o quê? É o ponto em que a reta, a equação que você criou, intercepta o eixo y. Ou seja, é o ponto para x igual a zero. Faz sentido, gente? Quando é que y vai ser igual a A? Se B não pode ser zero. Interrogação, estou perguntando. Quando é que y vai ser igual a A? Quando x for zero. X é zero significa o quê? Que y é igual a A. Mas significa o quê em termos gráficos? Onde é que essa reta vai estar aparecendo? O x vai estar zero. Achei. Normalmente, isso aqui é zero, zero, não é? Então, se a reta é y igual a A mais bx, o que é esse ponto aqui? O ponto não é zero, é o A. Ou seja, é o ponto em que a reta da equação intercepta, cruza o eixo y. Então, A é o intercepto da equação. Tá ok? E o que é B? X subiu uma unidade. Y subiu quanto? Olhando a equação. Nos termos da equação. A equação é y igual a mais bx, não é isso? Não é isso que tem? Para x igual a zero, y é igual a A, concordam? Se x for igual a 1, y é quanto? A? Olha a equação lá. Se x é igual a 1, b vezes 1 é quanto? B. Então, para x igual a 1, y é A mais B. Não é não? E com y igual a 2? Com x igual a 2? A mais 2. Não, o x... Você vai somar B, somar ou diminuir, se for negativo, tantas vezes quanto você tem um x. A equação não é y igual a A mais bx. Bx significa B vezes x. Então, o x é o eixo. E o B vai indicar quanto você vai subir. Ou seja, o B é quanto o y sobe ou cai para cada unidade adicional de x que você coloca. É o coeficiente angular.
Cada X que eu corro aqui, eu vou somar um B unidades. É o coeficiente angular. E para quem não está na sala, essa foto vai estar presente como um JPEG separado no não vai estar na gravação, mas eu vou mandar a foto e me lembrar de colocar depois no... E foi a melhor vez, a forma que eu deixei isso aqui mais claro. Vamos lembrar de transformar isso aqui depois para incluir na aula. Algum dia ainda vou arrumar um jeito de gravar a aula com vídeo para poder mostrar o quadro. O quadro. Eu faço a gravação, eu gravo o áudio, gravo o PowerPoint agora, mas o quadro não aparece. E às vezes eu uso ele. Tá ok até aqui? Para calcular o B, é essa belezura aqui. Vejam que você já tem tudo que está aqui, né? Somatório dos produtos, já calculou. Somatório de X, já calculou. Somatório de Y, já calculou. Somatório do quadrado. E quadrado somatório. Só é pegar esses valores, colocar aqui e você calculou o B. Tá ok até aqui? Como o A é o valor para x igual a zero, só é você substituir para os valores médios. Y médio, x médio, e você calcula o A. Tranquilo? E acabou. Só isso. E agora, como é que a gente faz isso na prática? Nesse caso, um experimento foi feito em Saturno em 2100 para avaliar a resposta da cana ao nitrogênio na faixa de 0 a 200 kg. Destacando, esses dados são fictícios apenas para fins didáticos. Quem disser que eu disse que cana faz isso, eu digo que é mentira. E eu tenho a prova que é mentira porque é um experimento em Saturno em 2100. Tá? Apenas para deixar bem claro na gravação que são dados fictícios apenas para fins didáticos. A forma mais fácil de fazer, se for fazer manual, é calcular parcialmente. Mesmo que sua calculadora permita você fazer as contas todas de uma vez, é muito menos arriscado você fazer o passo a passo. Ou fazer o que eu fiz aí, que é o Excel. Tá? Mas pegou o x, pegou o y, calcula x ao quadrado, calcula o y ao quadrado e calcula o produto. Ok? Todo mundo está vendo aqui? A última linha cinza escuro são os totais. Tá? Pegou os valores, colocou na equação, calcula o R, que deu 0,86. O que quer dizer um R igual a 0,86? Quer dizer que a variação no nitrogênio aplicado explica 86% da variação da produtividade da cana. E o que são os outros 14%? Variação do acaso. Ele ser positivo indica o quê? Quanto mais nitrogênio, mais cana. Se fosse negativo, quanto mais nitrogênio, menos cana. O que é que poderia ser uma correlação negativa? Uma correlação entre
inseticida e população de insetos. Deveria ser uma correlação positiva ou negativa? Quanto mais inseticida, menos insetos. Mas admitindo que inseto seja uma praga, ou seja, que inseto cause problemas, a correlação entre inseticida e produtividade deveria ser negativa ou positiva? Positiva. Quanto mais inseticida, menos inseto. Quanto menos inseto, maior produtividade. Certo? Então, positivo e negativo não tem nada a ver com a importância da ligação. Quer dizer somente o sentido. X sobe, Y cai. Certo? A correlação entre mato e produtividade deve ser uma correlação negativa. Quanto mais mato, menos produtividade. Está fazendo sentido? E o R, ou seja, o grau de proximidade, menos 9, menos 0,9 e mais 0,9 é a mesma coisa. Os dois explicam 90% do que aconteceu. Só que o mais 9 significa que o mais 0,9 significa que os dois vão para o mesmo lado e o menos 0,9 um vai na contramão do outro. Tá ok? Se o R foi 0,86, significa que 86% da explicação da variação da produtividade é explicado pela variação do nitrogênio. E a equação vai explicar o quadrado disso, portanto, 74%. Em números redondos. Tá ok até aqui? Porque são duas medidas diferentes. O R é o grau de ligação. O R ao quadrado é o coeficiente de determinação. O R é o geral. Variação no nitrogênio explica variação na produtividade. O R ao quadrado, essa equação explica isso aqui. Não, não é a explicação do R. É o quanto aquela equação em particular explica da variação. Vamos dizer que uma parte da variação seja quadrática, ou seja, uma curva. É uma explicação? É. Ou seja, está mostrando a ligação entre nitrogênio e produtividade, correto? Mas é explicado por aquela reta que você vai calcular? Não. Então a explicação da reta é menos do que a explicação total. Por isso que o R ao quadrado é sempre menor do que o R, exceto em dois casos. Quais são? Se for zero, não explicar patavina nenhuma, porque zero ao quadrado é zero. Ou se explicar tudo. Se o R é 1 ou menos 1, o R ao quadrado vai ser 1. E evidentemente o R ao quadrado não pode ser negativo. Porque é um quadrado. Tranquilo até aqui? Com aqueles valores, calcula o B. Nesse caso, cerca de 0,76. O que quer dizer isso? Certo, B é o Y muda para cada unidade de X. Ou seja, 1 kg de nitrogênio aumenta a produtividade da cana em 0,76 toneladas por hectare. Cada quilo de nitrogênio na faixa de 0 a 200, que foi a faixa do experimento, aumenta a produtividade da cana em 0,76 toneladas. Não, o Y é a produtividade da cana.
Porque faz mais sentido você pensar na cana em função do nitrogênio ou nitrogênio em função da cana. É muito mais lógico eu pensar que eu entro no nitrogênio e resulta a cana, não que eu entro a cana e resulta o nitrogênio. Concorda? Lembrando que, nesse caso, faz sentido a gente achar que o nitrogênio causa a produtividade da cana. Mas a regressão por si só não diz isso pra gente. Vocês já viram um seriado americano, policial? Não viram? Todo mundo viu. Pode até não gostar mais hoje, mas já viu. O que acontece quando eles encontram um defunto antigo enterrado lá? O pessoal do CSI. Era um homem branco, com entre tantos e quantos anos, e media mais ou menos esses pés e essas polegadas, que eles nunca usam medida decente. Não é? Como é que eles fazem isso? Homem, fácil, olha a pelvis. Idade, olha os dentes. Tá? Olha os dentes, olha o crânio para ver se está todo fechado, se for mais novo. Olha as características desse tipo. E altura. O que é que eles medem lá para dar a altura da pessoa? Do defunto. Ou da defunta. Fêmur. Quer dizer que o fêmur causa altura? Eu meço 1,72 m porque meu fêmur mede X centímetros? Não. O fêmur não é a causa da minha altura. Mas tem uma ligação entre eles. Então eu posso estimar a minha altura com base no fêmur. X não é necessariamente a causa de Y. Quem é que vai dizer que X é a causa de Y? O seu conhecimento daquele assunto. Num trabalho de fertilidade, faz sentido eu achar que nitrogênio causa a produtividade. Faz todo sentido do mundo. Mas não é porque a regressão é boa ou não é boa. Faz sentido porque a fertilidade, meu conhecimento de fertilidade do solo, de fisiologia vegetal, indica que aquilo ali é verdade. Ok até aqui, gente? Então, B é quanto X muda, quanto Y muda para cada 1X. Cada 1 kg de nitrogênio, a produtividade da cana, lá em Saturno, em 2100, muda em 0,76 tonelada. Ou 760 quilos, conforme você preferir. Ok? E o que é o Ali? Se eu não adubar com nitrogênio, qual é a produtividade que eu devo esperar, em média, nesse experimento em Saturno? Se eu não adubar com nitrogênio, qual é a produtividade média que eu devo esperar em Saturno com a cana, nesse experimento? 83. Em média. Por que em média? Porque tem variação do acaso. Certo? A média de várias parcelas recebendo zero nitrogênio vai ser 83,08. Não é que cada parcela vá ter 83,08. Que existe uma variação do acaso. Tá ok até aqui? Tranquilo? Terminou. A equação fica assim. A reta é a equação estimada e os triângulos são as médias reais. Vejam que nesse caso os triângulos estão quase todos no meio da reta, porque o R2 foi muito alto.
Então a equação está explicando muito bem o que acontece. Está. Ok até aqui? Partindo agora para os sais. Eu tenho o X, que é a minha independente, e no arquivo do Excel eu tenho 4, 5 fontes de nitrogênio diferentes. Eu quero fazer a regressão em função dessas fontes de nitrogênio. Importa os dados daquela mesma forma que eu mostrei para vocês na primeira aula e vai em Tasks, Statistics, Linear Model, Linear Regression. Ou seja, vai nas tarefas, dentro das tarefas quer fazer análise de dados, estatística, é um modelo linear e a regressão linear entre as opções do modelo linear. Ok? Vai clicando e vai bater nisso aqui. O arquivo é o nome que você deu. Você vai procurar lá na sua pasta. Aula regressão. Eu quero fazer primeiro a regressão para a ureia. Em função de quem? Da variável contínua, ou seja, do meu X, nitrogênio. Vejam que, enquanto a gente estava fazendo as medidas de tendência central de variação, na hora que a gente ia marcando, ele já ia começando a construir o código, ele ainda não construiu o código. Por quê? Porque ele não sabe como eu quero analisar isso ainda. Eu tenho que ir nas opções primeiro. Ao descrever o modelo que eu vou usar. Entrando nas opções, editar. Certo? E aí aparece esse Model Effects Build, ou seja, o construtor dos efeitos do modelo. Só tem nitrogênio para causar variação, porque eu só coloquei o nitrogênio. E eu adiciono o nitrogênio. Tem um campo aqui, Polynomial Order equal N. O que quer dizer isso? Existe o que se chama de equação polinomial, em que eu tenho efeitos quadráticos, cúbicos, de quarto grau, certo? Que vão descrever uma curvatura. Se eu quisesse estudar esses outros modelos, eu clicava ali no Polynomial Order e dizia, eu quero modelo quadrático, ou seja, eu quero ordem 2. Não, eu quero modelo cúbico, eu quero ordem 3. Tá? E aí o modelo iria ter uma curvatura. Só que nesse caso, o A continua a significar o valor para x igual a 0, mas o B, o C, o D não tem explicação direta, porque a curvatura, o crescimento de x não é mais somente em função de A, ou melhor, em função de B. O efeito de x vai ter um efeito em B, vai ter outro efeito em C, que é o efeito quadrático, vai ter outro efeito em D, que é o efeito cúbico. Então é uma equação que pode descrever o que acontece, mas não explica o que acontece. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu descrevo a curva, mas não digo por que fez a curva. No caso da adubação, se eu sair colocando mais nitrogênio, a resposta continua a ser uma reta para todo sempre, amém? Então você pode querer descrever aquela curva que faz, aquela curva que dá dose máxima, etc., são curvas quadráticas. Agora, por que é que eu não gosto dela? Porque ela não explica a biologia do fenômeno.
Eu não tenho como transformar isso aí numa explicação biológica de fertilidade do solo. Eu vou observar o que aconteceu. Tá? Mas eu não tenho como transformar essa observação do que aconteceu numa informação mais generalizável. Descreve somente aquele cenário. E aqueles números que dose máxima econômica, 90% da dose máxima. Por que 90% e não 85% ou 95%? E vai ser a mesma coisa independente do custo do adubo? Vamos dizer que eu tenho um adubo que custe 10 vezes mais do que o outro. Quer dizer que a dose máxima econômica vai ser igual nos dois? Sem levar em consideração os reais que eu estou gastando para usar o adubo? Mas a forma de cálculo é a mesma. É 90% do máximo. Se eu estou com adubo caro, talvez valha a pena eu ter uma proporção menor do máximo com eficiência mais alta. Por isso que eu não gosto muito desse conceito de dose econômica máxima no geralzão. Todo mundo é 90% do máximo. Tá ok até aqui? Na hora que você clica lá embaixo no OK, aí aparece isso agora. Proc. Procedure. Começa a trabalhar, filho. Vai trabalhar com o quê? Com o procedure reg. Quem adivinha de onde é que vem reg? Não é da Jamaica. De regressão. Então, você vai fazer uma regressão. Com quem? Arquivo aula regressão. Qual é o nível de significância? 5%. Quais são os gráficos? Aqueles ali. Eu poderia dizer igual o nono. Não quero ver gráfico nenhum. Esses gráficos são de trabalho, não são gráficos qualidade e apresentação. São gráficos para ajudar você a entender o que é que está acontecendo com os dados. Tá ok? Qual é o modelo? Eu vou escrever a produtividade na ureia, em função do nitrogênio linear, porque só tem o nitrogênio. Se eu quisesse o modelo quadrático, ia aparecer o nitrogênio linear e nitrogênio asterisco nitrogênio. Tá ok até aqui? E corra. Faça. Certo? Sempre com um ponto e vírgula no final. Porque senão o site não sabe que acabou o comando. Pode tirar. Não tem problema nenhum tirar foto, não. Só não quis passar enquanto você estava tirando a foto. Você estava tirando foto, não foi? Só para eu não passar na hora que você está... Por sinal, só para frisar. Não tenho absolutamente nada contra a aula gravada por vocês, se vocês preferirem, ou tirar foto. Realmente não tenho o menor problema. A escolha dos gráficos, diagnósticos, resíduo, para justificar o que está acontecendo ali. E esse é o resultado da análise. Então vamos por partes. A primeira coisa é quantos pontos eu tenho e quantos pontos eu realmente usei. Eu tenho 20 pontos, porque são 4 repetições com 5 doses. 0, 50, 100, 150 e 200. Cada um deles 4. Tinha 20 pontos e usou os 20 pontos porque eu não perdi ninguém. O próximo bloco é a análise da variância. O que é que fez aqui na análise da variância? Comparou toda a variação do modelo com a variação do acaso. Modelo contra erro, contra acaso. E o teste F indica que a variação devido ao modelo, ou seja, ao nitrogênio, é 1.235,56 vezes maior do que aquela devida somente ao acaso. É o valor do F.
Ok até aqui? E exclusivamente devido ao acaso, isso só vai acontecer menos do que 1 em 10 mil vezes. Ou seja, se eu rodasse esse experimento mais de 10 mil vezes, eu ainda assim não encontraria um F desse tamanho somente devido ao acaso. Eu devo admitir que o modelo causa ou não causa variação? Causa. Porque a chance de ser devido ao acaso é muito menor do que aquela máxima de 5% do alfa que eu estou disposto a aceitar. Quanto menor a chance de ser devido ao acaso, maior a chance de ser devido a quem? Fale. Se a chance de ser devido ao acaso é pequena, o que isso quer dizer? Que provavelmente foi o que você colocou. Quanto menor a chance de ser devido ao acaso, maior a chance de não ser devido ao acaso. Correto? Esse PR é a chance de ser devido ao acaso. Ou seja, eu teria que fazer esse mesmo experimento mais de 10 mil vezes para em uma isso ser devido ao acaso. Vocês estão vendo de onde eu estou tirando essa informação? Menor do que 0,0001. Se você rebater isso aqui, quer dizer o quê? Unidade, dezena, centena, milhar. Melhor. É. Ou seja, dezena de milhar. Menos do que milhar. Eu teria que repetir esse experimento 10 mil vezes para em uma isso acontecer devido ao acaso. Isso usando o valor mais alto dessa faixa. Porque menor do que 1 em 10 mil, 1 em 100 mil, é menor do que 1 em 10 mil. Eu não sei dizer quanto é que é. O SAIS coloca um teto, daí para baixo é tudo a mesma coisa para ele. Ele não dá o PR exato abaixo daí. Ok até aqui? Todo mundo está conseguindo ler essa primeira parte? A segunda parte mostra o R ao quadrado. Ponto 9856. Ou seja, a regressão explica quase 99% do que aconteceu. Ou seja, nós podemos confiar bastante nas previsões dessa equação. Concordam? Próximo campo. Intercepto e nitrogênio. Quem é A e quem é B? Além de eu ter colocado exceto. A é o intercepto, que é o interceptor. E nitrogênio, que foi o nome que eu utilizei, é o B. É o coeficiente angular. Então, a equação é ureia, a produtividade quando adubado por ureia, é igual a 44,13 mais 0,41545 nitrogênio. Tá ok até aqui? Esses dados são uma amostra, não são? Se eles são uma amostra, se eu tirar uma outra amostra da população, dessa mesma população, a regressão deve ficar absolutamente igual.
Não. Eu não tirei. Quando eu tiro uma amostra da população, toda vez que eu tirar uma outra amostra dessa mesma população, os valores vão ser iguais? Você espera que sejam parecidos, mas não vão ser iguais. Então, se eu pegar outro conjunto de valores em uma outra amostra, os valores devem ser um pouco diferentes. Se os valores forem um pouco diferentes, o A e o B também devem ser um pouco diferentes. Faz sentido? Faz sentido? Esses dados são de uma amostra, concorda? Então, se eu pegar uma outra amostra, eu vou pegar os mesmos valores de y? Provavelmente não. Se os valores de y forem diferentes, os valores de A e de B da regressão vão ser iguais aos que eram antes? Vão ser um pouco diferentes. Cada vez que eu pegar uma amostra, deve dar um A e um B um pouquinho diferente, porque a amostra tem diferentes números modificam o cálculo do A e do B. Correto? Se olhar ali no último campo, o 95% confidence limits, os limites de confiança 95%, para A e para B, circulado em azul e em vermelho, você vê que o A calculado foi 44,13. Mas com base na variabilidade dos dados e na faixa de confiança de 95% que a gente quer, ou seja, somente 5% de chance de estar fora dessa faixa, o A da população vai estar em algum lugar entre 41,09 e 47,17. Tá ok? E o B, que foi calculado em 0,41545, vai estar entre 0,39062 e 0,44028. O que quer dizer isso? Vamos dizer que eu pegue o MAP, outro adubo, e calcule a regressão para esse outro adubo. O B desse outro adubo foi 0,48. Ele provavelmente pertence à mesma população da ureia, sim ou não? A população de onde a ureia veio teve estimativa de 4,1, 4,2, ficando, na verdade, com 95% de confiança, entre 39 e 44. Tá ok? Eu peguei uma outra amostra do MAP. E o MAP deu um B igual 0,5. Eu tenho alguma razão para suspeitar que talvez o MAP e a ureia venham da mesma população geral? Ou eles parecem ser populações diferentes? Diferentes, por quê? O intervalo não bate. A ureia, e o intervalo que a ureia está e o valor do MAP são diferentes. Aquela mesma lógica do intervalo de confiança da medida de tendência central e variação. Então eu posso usar esses limites de confiança, para ver se as respostas, se os comportamentos são diferentes, olhando o A e o B da equação. E pode acontecer, por exemplo, os A's não serem diferentes, mas os B's serem. Se você pegar essas duas equações aqui, o A pode não ser diferente, mas os comportamentos seriam. Ou pode acontecer isso aqui. Os A's são diferentes, mas a resposta é basicamente a mesma. Tá ok? E só para mostrar os gráficos.
O gráfico do canto do lado esquerdo é o previsto por observado. O previsto é a linha, o observado são os pontos. E os outros gráficos mostram o comportamento dos dados. Se olhar, tem um ali que está com a cara meio esquisita, que talvez seja um outlier. Está fora da faixa que a gente esperava. Mas, de um modo geral, os comportamentos estão razoáveis. Tranquilo? É a parte da variação que não foi explicada pela equação. Ou seja, a diferença entre o valor real e o calculado. E os últimos gráficos dá para ver. Não, a gente está falando, as quantidades são na faixa de 50, 70, certo? E a variação do acaso está na faixa de 7. O que quer dizer que tem, por exemplo, se você olhar o 150, está variando mais devido ao acaso que os demais. Certo? A abertura no 150 está maior do que os demais. Então, talvez tenha um ponto ali no 150 que, na verdade, seja um outlier. Mas, mesmo assim, não está tão claro, porque os outros também estão muito variáveis. Né? O 150 todo está muito aberto em relação aos demais. E no último gráfico ali, eu tenho a faixa de valores mostrando justamente aquele limite de confiança da equação. Mostrando a abertura da equação. Ok? Tranquilo, gente? Só isso. Brincadeirinha de criança.